Bom, em relação à apresentação da GIA, né, todos os contribuintes gaúchos, modalidade geral, né, eles são obrigados a entregar a GIA. Então, no caso, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter GIA e SPED para entregar. Então, a GIA e o SPED, elas vão vencer no dia 15 do mês subsequente. Então, outubro, vence dia 15 de novembro. Só que eu tenho o prazo do imposto para pagar antes. Então, se vocês fizerem o recolhimento mensal, vocês vão pagar dia 12 de novembro. Se vocês fizerem o pagamento quinzenal, que o supermercado pode fazer, vocês vão ter dia 27 o pagamento da primeira quinzena, dia 12 da segunda quinzena. Mas a GIA e o SPED, o prazo para entregar é dia 15, tá? Eu aconselho sempre deixar a GIA e o SPED prontos, mesmo que o prazo seja dia 15, né? Deixar pronto antes do vencimento do imposto. Por quê? Porque senão daqui a pouco vocês apuram manualmente o imposto e quando vocês vão fazer a GIA ou o SPED, pode dar alguma alteração, alguma divergência no valor, porque vocês apuraram, às vezes equivocadamente, né? Então é sempre bom vocês deixar já os arquivos prontos, né? Antes de vencer o imposto de vocês. Como é que a empresa do Simples Nacional ela faz a apuração dela? A empresa do Simples, né, a gente já falou ontem, ele recolhe todos os impostos numa única guia, num único documento de arrecadação. Então lá eu vou pagar o ICM, eu vou pagar o PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, pago tudo num único documento de arrecadação. Então a empresa do Simples, ela vai ter a apuração dela, dentro do DAS, do PGDAS-D, ela vai segregar os valores, aquilo que é sujeito a ST e aquilo que não é. Então, aquela parte da mercadoria que é substituída, que ela vende no 5405, ela vai informar que é sujeito a ST. Logo, o que o PGDAS-D vai fazer? Ele vai descontar o ICMS daquela parcela da receita, né? E ele só vai tributar o ICM daquela parte que vocês vendem no 502. Lembrando que a empresa do Simples, ela tem aqui no estado, né, uma isenção até 360 mil. Então, se vocês têm faturamento até 360 mil, vocês podem usar a isenção. E lembrando que a empresa do Simples, ela tem um sublimite de 3 milhões e 600 mil. Então, se no ano calendário, né, vocês ficar com o faturamento de vocês, ou seja, a receita bruta acumulada inferior a 3 milhões e 600 mil, no ano seguinte vocês continuam recolhendo dentro do Simples. Se no ano calendário vocês ultrapassar os 3 milhões e 600 mil até 4 milhões 320, ou seja, vocês ultrapassaram em 20% o sublimite, vocês continuam no ano calendário, ou seja, em 2022, tá? Vocês continuam recolhendo tudo dentro do Simples. Mas a partir de janeiro, vocês vão recolher o ICMS como geral. Vão ter GIA, vão ter SPED, né? Vão ter débito, vão ter crédito, como geral. Se no ano calendário, ou seja, em 2022, vocês ultrapassar os 4 milhões 320 mil, no mês seguinte, vocês já recolhem como geral e no ano calendário seguinte também. Aí vocês só voltam no outro exercício para o Simples Nacional se no ano calendário seguinte vocês ficarem uma receita abaixo de 3 milhões e 600 mil. Ou seja, vamos supor que agora em outubro o faturamento, né, a receita bruta do ano calendário, ou seja, de janeiro até agora, ele ficou em 3 milhões 800 mil. Ultrapassou os 3 milhões e 600 mil. Mas não ultrapassou os 4.320. Então, vocês vão continuar recolhendo dentro do Simples em 2022, o ICMS. Mas em 2023, vocês vão recolher como geral. Porque vocês ultrapassaram 3.600 em 2022. Lá em 2024, vocês só podem voltar a recolher o ICMS no DAS se em 2023 vocês ficaram com faturamento com a receita bruta acumulada, né, inferior a 3 milhões e 600 mil.
O mesmo é para o limite dos 4.320, com a exceção de quê? De que se eu ultrapassar agora em outubro, por exemplo, os 4.320, já em novembro eu começo a recolher como geral. Eu emito nota como geral. Eu faço dia, eu faço SPED. E em janeiro de 2023, eu também continuo recolhendo como geral. Eu só volto a recolher em 2024 dentro do Simples, se em 2023 eu ficar com a receita inferior a 3.600.000. Tá? Então, nesse sentido, vocês têm que ter cuidado do Simples Nacional, tá? Como eu falei, o Simples Nacional ele tem uma isenção até 360.000. Então, dentro do Simples, eu não tenho produtos isentos. Eu tenho faixa de faturamento isento. Então, até 360.000 eu vou ter isenção, porque eu sou uma ME, né? Depois eu passo a EPP, né? Então, eu perco a isenção. Dentro do Simples Nacional, então, eu vou ter que separar o que é substituído, 5.405, e o que é tributado, 5.102. Aí, esse 5.102 eu vou poder indicar que eu tenho uma isenção. Se eu tiver com receita inferior a 360.000 nos últimos 12 meses, tá? Diferentemente de uma empresa geral. Uma empresa geral, ela tem isenção por produto, tá? Por produto. Então, eu posso ter uma isenção de frutas, na geral, eu tenho isenção de frutas, mas no Simples não. Na geral, eu tenho redução de base, mas no Simples não, tá? Então, eu não tenho esses benefícios, ok? Quando é que eu uso esses benefícios de redução, por exemplo, no Simples? Somente para cálculo de regularização de antecipação, de regularização de ST, tá? Porque o Simples regulariza como geral. Aí eu considero, mas não para diminuir o meu imposto dentro do Simples, ok? Nós temos considerações aqui em relação a documentos fiscais eletrônicos. Nós temos a questão da nota fiscal a consumidor eletrônica. A nota fiscal a consumidor eletrônica, ela é de uso obrigatório aqui no Estado por todos os contribuintes. Os únicos contribuintes que até então não estavam emitindo essa nota fiscal eram aqueles contribuintes que tinham um faturamento inferior a 120.000. Mas esses contribuintes entraram na obrigatoriedade em janeiro desse ano. Então, desde janeiro desse ano, não existe mais empresa, né, contribuinte que não emita nota fiscal eletrônica, que não esteja na obrigatoriedade. Agora, se essa empresa entrou na obrigatoriedade em janeiro e ela já tinha autorização de uso de cupom fiscal ou de nota a consumidor por ECF, ela pode continuar emitindo esses documentos até 31 de dezembro desse ano. A partir de janeiro já começa a NFCE. E em substituição à NFCE, esse contribuinte, ele pode emitir NFE. Tá? Então, eu estou obrigada a NFCE, mas eu quero emitir só NFE modelo 55. Posso? Pode. Só que tem um detalhe. A modelo 55, ela não valida se você não informar o CPF ou o CNPJ. Então, ela não valida. Mas o meu cliente não quer informar o CPF. Então, eu não consigo emitir a nota para ele. Tá? E eu tenho que emitir a nota pela circulação da mercadoria. Então, tem que ter esse cuidado aqui. Tá? Quando é que vocês podem utilizar a modelo 2, aquela de bloquinho? Somente quando vocês fazem venda fora do estabelecimento. Que é naquela situação que eu saio com o meu veículo, não tenho um destinatário certo, então eu faço uma remessa eletrônica, vendo com a modelo 2 para consumidor final não contribuinte e faço o retorno do que eu não vendi. Fora isso, não pode usar a modelo 2, tá? O cancelamento dessa NFCE, o cancelamento de uma nota fiscal consumidor, ela se dá num prazo não superior a 30 minutos. Ou seja, a partir do momento que foi autorizado o uso dessa nota fiscal a consumidor eletrônica, eu tenho 30 minutos para cancelar. Posterior a isso, eu não cancelo mais, tá?